Pulou, olha. Ninguém consegue ver nada, nem os impostores. E também não consegue retratar a foto. Eu mato o outro sem ver nada. Oh, eles estavam meio confusos sobre o mod, eu expliquei um pouco pra eles. E a gente bota no vermelho, e se eu fazer uma deckfonte dentro do carro? Será que você vai conseguir dirigir? Alcem, que isso, meu filho? Eu não imaginava que você era tão poderoso assim. Sim, o Halsey é menino. Um set para de desenhar. Não compensa. Simbora. Foi graças a ele que a gente consegue empatar a votação. O apagão, eu mato o cara que tava passando por ali, reporto o ponto dele e eu meto o louco acusando meu próprio time. E isso foi muito arriscado, mas teve um propósito. Como tinha metade do lobby me acusando e metade do lobby acreditando em mim, então ela fez um verde pra tentar arranjar o empate de algum jeito. E quando acaba a votação, ótimo, eu consegui empatar o jogo. Agora ficou muito mais fácil, porque meu time matou um ali e foi só matar outro que foi GG. Você deve estar se perguntando como que essa aqui foi a pior coisa que eu fiz na partida, fazendo todo mundo saber que era. Mas eu faço uma jogada muito arriscada que podia virar o jogo. Eu começo caindo completa moça, tá bom? Eu me transformo no branco, mas na hora que eu ia matar o vermelho, eu recorto o povo. Cri-cri, qual a sua função? Aquilo é tudo, porque se eu falasse que eu era inocente, iriam me acusar. Se eu falasse que eu tinha Tua demora tá demais, eu sei. já era pra mim. Então eu falo, pô cara, esse quieto. Se eu falar a minha função, com certeza eu morrer. E isso foi ótimo, porque ou acharam que eu era detetive ou engenheiro. Eu não falei a minha real função. Quando eu sabotei as luzes, aconteceu o apagão. Que é uma coisa do meu mod, e quando o impostor sabota as luzes, tem 50% de chance de acontecer isso. Ninguém consegue ver nada, nem os impostores. E também não conseguem reputar a conta. Eu mato o outro sem ver nada e o azul aperta o botão. Eles estavam meio confusos sobre o mod e eu expliquei um pouco pra eles. E a gente bota no vermelho porque ele tava do lado do jogo. Eu faço a favor de novo e fiz só me transformo pra acharem que era meta quando eu mato o branco. Só que agora veio o problema. O Lima aperta o botão e o Banana veio me acusar porque ele tava me localizando esse tempo todo. E eu tinha que fazer alguma coisa. Eu vi nas câmeras, tinha rápido perto na rua da navegação. Foi rápido demais. Kiba, eu já sei quem é. E eu consigo fazer eles ficarem. Mas ainda tinha metade do modo me acusando. No futuro eu tava investigando alguém e vi que eu tava indo apertar o botão. E eles reportam tudo. Eu preciso investigar o verde. Vocês viram que eu tô safe, né? E com a maioria me acusando, do nada, esse caminho da gente é método do Banana. Foi graças a ele que a gente consegue empatar a votação. No apagão, eu mato o cara que tava passando por ali, reporto o ponto dele e eu meto o louco acusando meu próprio time. E isso foi muito arriscado, mas teve um propósito. Como tinha metade do lobby me acusando e metade do lobby acreditando em mim, então ela fez um verde pra tentar arranjar o empate de algum jeito. E quando acaba a votação, ótimo, eu consegui empatar o jogo. Agora ficou muito mais fácil, porque meu time matou um ali e foi só matar outro que foi GG. Você deve estar se perguntando como que essa aqui foi a pior coisa que eu fiz na partida, fazendo todo mundo saber que era. Mas eu faço uma jogada muito arriscada que podia virar o jogo. Eu começo caindo como metamorfo, que é uma fome. Eu me transformo no branco, mas na hora que eu ia matar o vermelho, eu reponto o povo. Cri-cri, qual a sua função? Aquilo lascou, porque se eu falasse que eu era inocente, iriam me acusar. E se eu falasse que eu tinha uma função e outra pessoa tivesse ela, já era pra mim. Então eu falo, pô cara, esse quebra. Se eu falar a minha função, com certeza eu vou morrer. E isso foi ótimo, porque ou acharam que eu era detetive ou engenheiro. Eu não falei a minha real função. Quando eu sabotei as luzes, aconteceu o apagão. Que é uma coisa do meu mod, que quando o impostor sabota as luzes, tem 50% de chance de acontecer isso. Ninguém consegue ver nada, nem os impostores. E também não conseguem refutar a conta. Eu mato o outro sem ver nada e o azul aperta o botão. Eles estavam meio confusos sobre o mod e eu expliquei um pouco pra eles. E a gente bota no vermelho porque ele tava do lado do jogo. Eu faço uma coisa só pra acharem que era meta quando eu matei o branco. Só que agora veio o problema. O Lima apertou o botão e o Banana veio me acusar porque ele tava me localizando esse tempo todo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu vi nas câmeras, tinha rápido perto na rua da navegação. Foi rápido demais. Kiba, eu já sei quem é. E eu consigo fazer eles escutarem. Mas ainda tinha metade do lobby me acusando. Eu fingi que eu tava investigando alguém e fingi que eu tava indo apertar o botão. E eles reportam tudo. Eu preciso investigar o verde. Vocês viram que eu tô safe, né? E com a maioria me acusando, do nada, esse caminho da gente é método do Banana. Foi graças a ele que a gente consegue empatar a votação. Vou traduzir. Diz, tua demora tá longa demais. E eu meto o louco acusando meu próprio time. E isso foi
foi muito arriscado, mas teve um propósito. Como tinha metade do Bob me acusando e metade do Bob acreditando em mim, então ela acusa os dois pra tentar arranjar o empate de algum jeito. E quando acaba a votação, ótimo, eu consegui passar um pouco. Agora ficou muito mais fácil, porque meu time matou um ali. E foi só matar outro que foi GG. Você deve estar perguntando que essa foi a pior coisa que eu fiz na partida e fazer tudo. Mas eu faço uma jogada muito arriscada pra poder virar o jogo. Porque basicamente foi feita a música. Ele deu só um dano, mas na hora que eu ia matar o veneno, o repórter ficou. Cri-cri, qual a sua função? Aquilo é porque se eu falasse que eu era inocente, ninguém ia me ajudar. E se eu falasse que eu tinha uma função e outra pessoa tivesse ela, já era pra mim. Então eu falo, pô cara, você me quebra. Se eu falar minha função, com certeza eu vou morrer. E isso foi ótimo, porque ou acharam que eu era detetive, eu não falei a minha função. Quando eu sabotei tudo, já aconteceu um apagão. Eu tava fazendo meu mod e quando eu tô sabotando, tem 50% de chance de acontecer isso. Ninguém consegue ver nada, nem o discurso. E também não consegue replicar foto. Eu mato o outro sem ver nada e o azul aperta o botão. Eles estavam meio confusos sobre o mod, eu expliquei um pouco pra eles. E a gente bota no vermelho porque ele tava mudando. Eu faço tudo de novo, e eu não preciso pra deixar a ferramenta pra não bater o braço. Só que agora veio o problema. O Lima apertou o botão e o barulho dele apertar a recepção. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu vi na perto da roda da navegação. Mas ainda tinha metade do homem minha função. Eu senti que eu tava investigando alguém, eu tava indo no botão. E eles reportam de novo. Eu consegui investigar o mesmo. 6,6, né? E com a maioria minha função, nada. Esse tamanho deve que ele atingiu com a banda. Que nem tem como passar, cara. O apagão, eu mato o cara que tava passando por ali. Reporta o tudo bem? Como não estaria, né? Cada dia que passa fico mais rica. Eu também. Como que você conseguiu esse laço? Gente, todo mundo fala dele. Comprei na França. Eu também. Eu achei que era exclusivo. Eu também achei que era. Quanto que você quer pra parar de usar ele? Ô, meu amor, acho que você não tá entendendo. Você me conhece? Você que não me conhece, eu acho. Você tá achando que eu sou pobre? Sai da minha casa. Então é por isso que eu tô aqui, meu amor. Eu quero comprar sua casa. Meu amor, você acha que eu tenho dinheiro pra pagar a eu vou aceitar? Oh, meu Deus, eu tô ficando com dó de você. E se eu te falar que essa casa já é minha? Fagner, vem aqui. Oh, essa mulher tá dizendo que essa casa aqui é dele. Espera, eu já vou verificar isso aqui. Gente, não faz sentido. Eu não vendi nada dele. Eu já sei que deve ser alguém da minha família, né? Todo mundo aqui já notou, o pessoal aqui já percebeu. Eu comprei não só essa casa, como as empresas também, sabe a Rita Cosméticos? Então, ela também é Peraí. dono de tudo mesmo. E se eu fiz o cavaleiro? Isso, inclusive, é de novo. Espero, já concluíram. Sim, ela é mais rica que você. Quem é você? Eu sou você no futuro. Oi, meu amor. Tudo bem? Como não sabia, né? Cada dia que passa tudo mais rica. Eu também. Como que você conseguiu esse laço? Gente, todo mundo fala dele. Comprei na França. Eu também. Eu achei que era exclusivo. Eu também achei que era. Quanto que você quer Pode vir pra cima. Você não tá entendendo. Você conhece? Não tem medo de vocês, não. Agora sabe tudo seguro dos nossos carros. Parece que eles têm medo disso, mas eu fiquei até aqui. O seguro também cobre? É claro, amor. Oi, Titi do Secret. Agora sabe tudo seguro dos nossos carros. Vida, se eu for dirigindo seu carro, o seguro... Quando o Mr. Michel quer que seu pai vá embora e a sua mãe se endividou muito para conseguir comprar uma casa para a família morar. Então, depois de ficar famoso, a primeira coisa que o Jimmy fez foi dar $1 milhão para sua mãe conseguir pagar a dívida dessa casa. Já o Whindersson Nunes veio de uma família que passava por dificuldades. E no começo ele morava sozinho na casa.
Vou pouco. Esse código. Só deixa eu tentar uma coisa aqui. Eu vou ter eu sou preguiçoso. E no começo ele morava sozinho numa casa que tinha que dormir no chão. Mas depois que seus vídeos viralizaram, ele mudou a realidade não só dos pais, mas da família toda. Quitou todas as dívidas, pagou faculdade pro irmão e comprou uma casa enorme pros seus pais morarem. Mas a história do Speed é diferente. Quando seus pais se separaram, ele foi morar com uma mãe que maltratava ele e não apoiava o seu trabalho. Mas depois de anos, quando finalmente chegou, Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Aranha, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Aranha. Então, quando o Homem-Aranha vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Aranha era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony manda ele se soltar da nave, porque a armadura de nova tecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Aranha, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Aranha. Então, quando o Homem-Aranha vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Aranha era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony manda ele se soltar da nave, porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Aranha, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Aranha. Então, quando o Homem-Aranha vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Aranha era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony manda ele se soltar da nave, porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente
percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Areia, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Areia já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje do Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Areia. Então, quando o Homem-Areia vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Areia era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, ele se soltar da nave, porque a armadura de tecnologia a princípio a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica posicionado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje. Ele estava perseguindo alguns criminosos. Um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Areia, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Areia já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma grande quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Areia. Então, quando o Homem-Areia vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Areia era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony manda ele se soltar da nave, porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Aranha, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Aranha. Então, quando o Homem-Aranha vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Aranha era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony manda ele se soltar da nave, porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma como o traje realmente funcionava. Mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje. Ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Aranha, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Aranha. Então, quando o Homem-Aranha vê o Peter usando o traje do o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Aranha era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony manda ele se soltar da nave, porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte,
seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá pra ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. 1% é jogo. O 90% é puzzle. Ave Maria. Todo o corpo, ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, o homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Areia, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Areia já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Areia. Então, quando o Homem-Areia vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Areia era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony manda ele se soltar da nave, porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter, só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Aranha, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Aranha. Então, quando o Homem-Aranha vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Aranha era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony manda ele se soltar da nave, porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Aranha, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Aranha. Então, quando o Homem-Aranha vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. Muito E fácil. aparentemente, o Aqui. Homem-Aranha era uma das poucas pessoas Mas agora eu vou ter que eliminar ele. Porque assim. mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está Eu deixei ele tilha. Ai, eu amo falar isso. porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá para ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a Meu Deus, por que eu falei isso? a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como último Olha o bagulhinho doido. Não. traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Aranha, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma Mas é impossível. então, quando o Homem-Aranha vê o Peter usando o traje do avesso, Algo tá errado. conseguiu recuperar os poderes
poderes do Venom. E aparentemente, o Homem-Aranha era uma das poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony poderia Eu quero fiz tudo certo, então que tal? Olha, essa é a batalha. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo as costas dele. Isso parece um pequeno erro de continuidade. Já fez o jogo. Mais tarde, quando o Eu Peter já tira a fiz armadura o na joguinho. Eu já atenção, dá pra ver que todo o traje fica Deus. ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que It's parecia me. um erro, na verdade pode ter sido uma Juro. pista de como o traje realmente funcionava. Ah, eu sei. Por favor, agora tu mudou a vida, cara. Estava perseguindo alguns criminosos. Um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, Tá ele decide vestir o traje doido. do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Areia, ele reconhece o Peter Meu baú. imediatamente. Isso acontece porque Cadê o o Homem-Aranha baú? já tinha Cadê o enfrentado o baú? Homem-Aranha quando o Peter estava usando Faz o traje tudo, preto baú. controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para destruir o corpo do Homem-Areia. Então, quando o Homem-Areia vê o Peter usando o traje do avesso, ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Fica em Venom. lugar E, escondido, aparentemente, o Homem-Aranha é uma das então. poucas pessoas capazes de reconhecer o Peter usando aquela versão do traje. Mas existe outro detalhe interessante. Quando o Peter está prestes a desmaiar no espaço por falta de oxigênio, o Tony poderia se soltar da nave, porque a armadura de nanotecnologia poderia mantê-lo vivo. A princípio, a armadura começa a se formar pelas costas do Peter. Só que na cena seguinte, ela aparece novamente cobrindo Quer ver que a Suzy vai sair de lá de erro dentro? de continuidade, mas o filme pode ter explicado esse detalhe mais tarde. Quando o Peter tira a armadura na ponte, se você prestar atenção, dá pra ver que todo o traje fica armazenado ao redor da cintura. E quando ele coloca a armadura novamente, a nanotecnologia se espalha a partir da cintura e cobre todo o corpo. Ou seja, aquilo que parecia um erro, na verdade pode ter sido uma pista de como o traje realmente funcionava. Pouca gente percebeu, mas existe um detalhe curioso sobre o traje do Homem-Aranha. Quando o Peter estava perseguindo alguns criminosos, um homem joga um balde de tinta verde nele. O Peter tenta limpar a tinta do traje, mas não consegue. Então, como última opção, ele precisa vestir o traje do avesso. Mais tarde, quando enfrenta o Homem-Areia, ele reconhece o Peter imediatamente. Isso acontece porque o Homem-Aranha já tinha enfrentado o Homem-Aranha quando o Peter estava usando o traje preto controlado pelo Venom. Naquela luta, o Peter usou uma enorme quantidade de água para Falei. ele pensa que o Peter conseguiu recuperar os poderes do Venom. E aparentemente, o homem... Você acredita que esse bolo já sai do forno com a calda? Eu não sei quem entra. Começa a preparar da calda, juntando água, açúcar, chocolate 70% da calda do turote e manteiga. Assim que levantar a fervura, cozinho por mais 1 minuto. Ele vai fazendo massa de um lado, caldo do outro. Aqui o bolo já vai sair prontinho do forno. Pro bolo, eu junto os ovos, óleo, açúcar, chocolate 70% com a calda do turote, que é o responsável por dar esse sabor intenso, essa cor linda pro bolo. E aí se dissolve muito fácil, tá? É só misturar tudo. Não. Aí eu acrescento água. Ai, não. Cadê o bebê da mamãe que nunca me dá de torto, que é o orgulho da família? Errei. Fui moleque, como assim? Que papel que é isso aí, meu? O neném não é neném, tem que ser pela primeira vez pra tudo, não é? É verdade. Eu nunca te bati com o fio do carregador. Vai ser a primeira vez. Sempre a primeira vez pra tudo, né? Volta aqui. Abre a porta. Eu não abro, não. Eu não quero abrir essa porta. Abre essa porta, filho de Deus. A senhora mesmo tá se xingando. Eu já falei. Não abro, não. Você vai ter que sair uma hora, mano. Enquanto essa hora chegar, eu vou estar aqui te esperando, viu? Eu vou estar te esperando. Ela desistiu? Você esqueceu a janela aberta, filho de quem? Cadê o bebê da mamãe que nunca me dá desgosto, que é o orgulho da família? Errei. Fui moleque, como assim? Que papel que é isso aí, né? O neném não é neném. Primeira vez pra tudo, não é? Eu nunca te bati com o fio. É a primeira vez. Sempre a primeira vez pra tudo, né? Volta aqui. Abre a porta. Eu não abro. Abre essa porta, filho de mim. A
É o tu. Mas, cara, eu só quero que ele vai. Yeah, this is perfect for me. Let me tell you. Ó, eu vou descer aqui, vou fazer meu pé, depois subo. Você gosta de estilinha, né? Você vai ver sua estilinha. Gosta de estilinha. Pessoal, então a gente mostra uma estilinha pra ele. Mas isso não é verdade. Então vamos seguir a solução. Poxa, corta. Mas isso não é verdade.
Rubem precisa de um ar-condicionado. Mas isso não é verdade. Então vai descobrir a solução. Respinto. Aquela máquina não gostei de respinto. Rubem precisa de um ar-condicionado. Bibi. Mas isso não é verdade. Que é isso? Tá de rato, filho. Mas isso não é verdade. Então vai descobrir a solução. Rubem precisa de um ar-condicionado. Mas isso não é verdade. Bibi. Bibi. Eu sou o gosto com 6 olhos, nada me toca. Nem sei. Rubem precisa de um ar-condicionado. Nenhum. Mas isso não é verdade. Ainda bem que não consegue usar o... Olha o poderzinho flaco que ela tem, meu Deus. Então vai descobrir a solução. Que isso? Não foi um erro. Foi um erro. Suzy. Suzy que não é. Foi um erro. E afinal...
Deixa eu foi sorte de apanhar lá em frente. Mas isso não é verdade. Então vamos sugerir a solução. Lance entrou. Espera, pra ter uma festa. É, se você entrou na festa, tem que me seguir, viu, meu parceiro? E depois eu vou ter que bater no show, tá ligado? Para de falar. Eu não quero ver esse monólogo. Eu não quero ver esse monólogo. Mas isso não é verdade. Pai amado. Não, pode sair da... Pode sair do grupo. Então vamos sugerir a solução. Homem precisa de um ar-condicionado. Depois eu vou tirar essa foto e jogar todos vocês com lixo. Solta o banho, mano. Não, é impossível. É impossível. Não é impossível. Que é, filha? Ai, eu como que essa pessoa aqui? Homem precisa de um ar-condicionado. Pera, tem musgo. Tem musgo. Cadê musgo? Cadê musgo? Mas isso não é verdade. It's me. Não diga que eu consigo. Ah, pensei que ia conseguir construir. Vamos sugerir a solução. Homem precisa de um ar-condicionado. Já que não sei. Mas isso não é verdade. Isso. Então vamos sugerir a solução. Pessoas no mundo de filmes que arruinaram a cena do filme. Enquanto você dormia no fugir de uma cena, tem um menino andando de bicicleta. Só que ele levou um tombão e ninguém percebeu. É verdade, não verá. E apertem os cintos, pilotos. Tem uma cena que o avião bate no aeroporto. Fica todo mundo desesperado. Só que uma vez ele pulou demais no desespero e simplesmente tascou um bebê pra cima. E de volta no futuro, esse menino precisava muito fazer xixi e tentou de todos os jeitos possíveis avisar
Não, que eu acho que ele tá muito forçado. Vou fazer isso com Gemini branco. Acho que eu achei. Ah, não achei não. Não achei um ponto cego não. Tá aqui. Doença. Para, Suzy. Ah, olha o que a Suzy tá fazendo. A Suzy vai matar o Lancer. Capítulo 1, a morte do príncipe. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porando Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet por um tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Twill, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de 2023, exatamente um ano depois. E me rendeu essa segunda placa. Seria muito mais rápido se eu estivesse aqui. A terceira placa é do canal Akiri Dante, que é onde eu posto gameplays, reacts e tudo que eu faço nas lives da Twitch. Ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado, praticamente um ano atrás. O YouTube mudou o tamanho das placas. Que louco! E por fim, agora a placa dourada de 1 milhão que recebemos neste mesmo canal que vocês estão assistindo. Legal, né? Gente, já que você tem tanta placa, a gente podia... Nossa, eu queria isso por mim. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porando Dante. Deixa eu gostava de você. Bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet por um tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Twill, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de 2023, exatamente um ano depois. E me rendeu essa segunda placa. Seria muito mais rápido se eu estivesse aqui. A terceira placa é do canal Akiri Dante, que é onde eu posto gameplays, reacts e tudo que eu faço nas lives da Twitch. Ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado, praticamente um ano atrás. O YouTube mudou o tamanho das placas. Que louco! E por fim, agora a placa dourada de 1 milhão que recebemos neste mesmo canal que vocês estão assistindo. Legal, né? Gente, já que você tem tanta placa, a gente podia... Não vai ter uma dela também. Ai meu Deus, eu sou preguiçoso, então vou pesquisar. Se não gostou, chega o vídeo. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porando Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá Eu em abril de consigo a chave do boss aqui. chegou a ser o maior canal de nicho pet por um tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse Eu errei, canal eu aqui, quis o dizer. canal da HBO, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de 2023, exatamente um ano depois. E me rendeu essa segunda placa. Seria muito mais rápido se eu estivesse aqui. A terceira placa é do canal Akiri Dante, que é onde eu posto gameplays, reacts e tudo que eu faço nas lives da Twitch. Ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado, praticamente um ano atrás. O YouTube mudou o tamanho das placas. Que louco! E por fim, agora a placa dourada de 1 milhão que recebemos neste mesmo canal que vocês estão assistindo. Legal, né? Gente, já que você tem tanta placa, a gente podia... A gente não vai cortar nenhuma delas ao meio. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porando Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet por um tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Twill, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de
placa de 100 mil lá no meu antigo canal Porão do Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet do mundo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Tio, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de 2023. Exatamente Cadê aquela bailarina? Sem ser caputina. Vou desculpar pra você sabe, não é mesmo, meu amiguinho? Amiguinho, né? Na verdade, eu estou me perguntando, e a resposta é inimiguinho. Eu tenho inimigas bailarina caputina, mimimi, amigo de Espírito Senhora. Nunca mais vou fazer isso, ok? Chegou a ser o maior canal de nicho pet do tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Tio, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de 2023, exatamente um ano depois. Eu acho que na edição vou colocar os minutos que eu achei outra parte no final. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porão do Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet do tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Tio, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de 2023. Oxi, cara, já peguei. A terceira placa é do canal Aqui Dante, onde eu posto gameplays, reacts, tudo que eu faço nas lives da Twitch. Ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado, praticamente um ano atrás. Era pequenininha. O YouTube mudou o tamanho das placas. Que louco! E por fim, agora a placa dourada de 1 milhão que recebemos neste mesmo canal que vocês estão assistindo. Legal, né? Gente, já que você tem tanta placa, a gente podia... A gente não vai cortar nenhuma delas ao meio. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá no meu antigo canal Porão do Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet do tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Tio, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de 2023. Exatamente um ano depois. Eu não... A terceira placa é do canal Aqui Dante, onde eu posto gameplays, reacts, tudo que eu faço nas lives da Twitch. Eu só quero achar a bailarina. Não. O YouTube mudou o tamanho das placas. Parceiro, tá com tal bolsa. É tu. Não vai cortar nenhuma delas ao meio. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porão do Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet do tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui. Ponto C. Em abril de 2023, exatamente um ano depois. E me rendeu essa segunda placa. Seria muito mais rápido se eu estivesse aqui. A terceira placa é do canal Aqui Dante, onde eu posto gameplays, reacts, Olha lá, o tudo baú. que eu faço nas lives da Twitch. Ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado. O baú. Praticamente um ano atrás. O YouTube mudou o tamanho das placas. Que louco! E
Eu não quero revivimento, quer dizer, o revivimento é bom, sem nada contra esse revivimento, mas eu tô vendo. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porando Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet por um tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Twill, que pegou 100 mil inscritos lá em abril de 2023, exatamente um ano depois. E me rendeu essa segunda placa. Essa é muito mais rápida. E eu estivesse aqui. A terceira placa é do canal Aquele Dante. Onde eu faço gameplays, reacts, Putz. ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado, praticamente um ano atrás. Era pequenininha. O YouTube mudou o tamanho das placas. E outro. E por fim, agora a placa dourada de 1 milhão que Ignorem isso. Ok. já que você tem tanta placa, a gente podia... A gente não vai cortar nenhuma delas ao meio. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porando Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet por um tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui, o canal da Twill, que pegou 100 mil inscritos lá em Não. abril de 2023, exatamente um ano depois. E me rendeu essa segunda placa. Seria muito mais rápido se eu estivesse aqui. A terceira placa é do canal Aquele Dante. É onde eu posto gameplays, reacts, Eu nem tinha salvado. ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado, praticamente um ano atrás. O YouTube mudou o tamanho das placas. E outro! E por fim, agora a placa dourada de 1 milhão que recebemos neste mesmo canal que vocês estão Obviamente eu não ia estar começando. Já que você tem tanta placa, a gente podia... A gente não vai cortar nenhuma delas ao meio. Mostrando todas as minhas Não, eu juro por Deus que o primeiro que tentar lutar contra mim, eu vou assassinar. Então vou lutar, se cantar, então vou lutar. Você tá tentando, você me acertou e ainda por cima bateu. Mas tá meu cu. Isso, foi mesmo. essa segunda placa. Seria muito mais rápido se eu estivesse aqui. A terceira placa é do canal Aquele Dante. É onde eu posto gameplays, reacts e tudo que eu faço nas lives da Twitch. Ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado, praticamente um ano atrás. O YouTube mudou o tamanho das placas. E outro! E por fim, agora a placa dourada de 1 milhão que recebemos neste mesmo canal que vocês estão assistindo. Muito legal, né? Gente, já que você tem tanta placa, a gente podia... A gente não vai cortar nenhuma delas ao meio. Mostrando todas as minhas placas do YouTube. Quantas você tem? Essa aqui é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porando Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet e bateu 100 mil lá em abril de 2022. Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet por um tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele... Exatamente um ano depois. E me rendeu essa segunda placa. Seria muito mais rápido se eu estivesse aqui. A terceira placa... Eu vou separar a Bíblia. onde eu faço gameplays, reacts, tudo que eu faço nas lives da Twitch. Ele pegou 100 mil inscritos em julho do ano passado, praticamente um ano atrás. O YouTube mudou o tamanho das placas. E outro! E por fim, agora a placa dourada de 1 milhão que recebemos neste mesmo canal que vocês estão assistindo. Legal, né? Gente, já que você tem tanta placa, a gente podia... Não vai cortar nenhuma delas ao meio. Pode escrever nunca. Pô, mas não eu queria. Essa é a minha primeira placa de 100 mil lá do meu antigo canal Porando Dante. Ele era um canal 100% focado em nicho pet. Tá, você acha esbaralhando agora? Inclusive chegou a ser o maior canal de nicho pet por um tempo. Tudo isso pra abandonar ele logo depois. Eu acabei deixando ele de lado pra focar justamente nesse canal aqui. Primeiro inimigo eu vou matar mais uma vez. 100 mil inscritos lá em abril de 2023, exatamente um ano Vamos depois. fazer isso certo, por favor.
Que susto. E se eu assistir, foi ficar com pena. Ai, que delícia. Real. Mas isso aqui é muito difícil. Esse ataque é muito fácil de se desviar. Pô, nesse ataque eu não vou levar nenhum dano. Mas não, eu não levo dano porque eu não cometo erros. Eu sou muito melhor do que vocês. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu sou mais forte. Eu sou mais feito. Não. Lutei, velho. Ai. Fake com ai, que delícia. Vamos lá. Com leite. Ai, que delícia. Vamos lá. Açaí com leite. Com leite. Que delícia. Quem que quer açaí com leite? Ai, que delícia. Açaí com leites ninhos. Vai. Não. Alguém tem açaí com lantana? Ai, que precisa por lá. Açaí com leites ninhos. Vamos ver. Próxima lock é deixa eu ver.
Ops, nunca. Começa. Então, a internet tá bom, obrigado. Tabuleiro de bloco de xadrez, Cara. Tem alguns xadrez por aqui. Tem alguns xadrez aqui com gênero, obrigado. Não, mais de garrafa. Acho que ninguém pegou as referências, mas você tem que saber que foi. Tem que saber que você. Eu estou sentindo que eu estou indo pro lugar errado, mas eu ainda assim não tenho nada. Porque esse foi o pior erro da sua vida. Coleção, oh meu Deus, coleção. Isso até parece com minha faquinha ou minha machadinha. Ui, que gostou. Mas quando é pra mãe, mas quando é pra dano em mim, aí gosta, né? Ok, eu tô indo pro lugar oposto. Tenho certeza. Então. Um bicho branco. Oh, me deixa passar. Essa é uma coisa. Depois eu continuo esse minigame. Sabe o que isso quer dizer? Pera. Tem que fazer uma transição. Ponto cego. Sempre acho um ponto cego. Desligou do muito espelho. Tem que subir. Cinco de... Então adeus. Recarregar último save.